Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa coluna semanal do Diário Campineiro. O uso medicinal da cannabis tem crescido em todo o mundo, mas um dado recente chama a nossa atenção. Cada vez mais idosos estão recorrendo à planta em busca de qualidade de vida. Pesquisas internacionais mostram que entre 2021 e 2023, o número de pessoas acima de 60 anos que utilizam cannabis praticamente dobrou, registrando um aumento de 45%. Entre os principais motivos estão o alívio de dores crônicas, a melhora do sono e até o auxílio no humor e no apetite. Mas, ao mesmo tempo em que cresce a procura, aumentam também os desafios, que são: como garantir o uso seguro? Quais os riscos da automedicação? E de que forma a ciência vem validando a eficácia desse recurso, como ele tem sido usado? Para falar sobre esse tema tão atual e necessário, recebemos Beatriz Jacó, estudiosa em cannabis, que vai comentar os dados mais recentes e nos ajudar a entender como a planta pode se tornar uma aliada, especialmente na vida dos idosos, desde que com orientação responsável e acompanhamento profissional. Beatriz, doutora Beatriz, bem-vinda ao Giramundo. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão atual. Já começa me dizendo qual foi o dado mais surpreendente para você nessas pesquisas recentes sobre o uso da cannabis para o idoso. Eu acho surpreendente porque são pessoas que não estão habituadas ao termo cannabis para fins medicinais. Se a gente for pensar historicamente, a cannabis foi colocada num lugar de droga, de uso recreativo, de uso adulto e que possivelmente faria mal ou queimaria neurônios, por exemplo. Isso tem um contexto histórico, econômico e racial, que a gente pode até contextualizar, o que gerou estigma e preconceito em relação à planta. Então, os jovens, sim, procuram, né, para fazer o uso, para reduzir o uso das medicações convencionais, ou até para tratar uma possível ansiedade, burnout, que a gente tem estudos saindo sobre isso. Já os idosos, existe um receio em relação à planta, pelo estigma e por tudo que aconteceu com a história da planta, e até pelo medo dos possíveis efeitos colaterais, que a gente sabe que existem quando a cannabis é fumada, diferente de quando a gente usa via oral, que a gente consegue ter muito mais segurança e lidar melhor com esses efeitos que a gente chama de efeitos adversos, que são os indesejáveis. Os efeitos adversos podem acontecer mesmo com a cannabis como fala? Em óleo, em cápsula, como medicamento. Como medicamento. Ele Sim, pode acontecer. Os efeitos adversos podem acontecer e muitas vezes a gente até quer esses efeitos adversos. Então, alguém que não come, se eu tenho uma fração da planta ali que pode dar um pouquinho mais de fome, pode ser um efeito adverso importante. A gente pode usar isso a nosso favor. Um idoso que não come, um paciente que faz quimioterapia e está perdendo peso, pessoas com HIV, com síndrome da imunodeficiência adquirida que perdem peso. Quem não dorme bem, a gente pode usar a sonolência como algo a favor, mas assim, sempre de maneira controlada. Não são efeitos que vão trazer prejuízo para o dia a dia ou situações de risco como queda. Tudo isso tem que ser avaliado. Tá, é assim, mas eu perguntei muito muito sarcasticamente, esse efeito adverso, ela não provoca o efeito do efeito recreativo, né? Não Esse provoca. aí, não. E é importante até deixar claro, porque alguns me procuram justamente para ter esse efeito. E é completamente diferente o propósito e a proposta. Não é para isso. Não é para isso. O uso adulto, que é o uso recreativo, que é feito da forma fumada, a absorção das substâncias da planta é muito rápida. Então, ela faz um pico, que é uma das coisas que pode até induzir o vício. Você tem um efeito gostoso, né, que pode estar ali te trazendo algo relaxante, numa ação rápida e que dura pouco. Tudo que faz pico e dura pouco pode induzir ao vício. Quando a gente fala do uso
via oral, né, em líquido, em óleo ou em cápsula, até que passe pelo fígado, entre na circulação sanguínea e chegue no cérebro, a gente tem mais tempo. Demora mais. Exato. Então, não Entendi. dá essa sensação de euforia, de bem-estar e prazer imediato. Vai corrigir as disfunções que a gente usa, né? A gente usa a cannabis para fins medicinais quando a gente percebe que o sistema que é nosso, que é esse sistema endocannabinoide, está deficitário, mas não traz esse efeito de euforia. Então, os efeitos são totalmente diferentes e são muito menores. Quando a gente pensa na planta fumada, não tem um critério de análise de qualidade. No geral, as pessoas buscam, né, na rua, E de do que pode estar no conhecidos. meio também, né? Exato. Misturado aquilo, A né? gente tem relatos de fezes, contaminação por E. coli, laquê de cabelo para trazer uma beleza ali para a flor, metal pesado, fungo com substâncias tóxicas. Então, assim, o uso da cannabis ele tem que ser realmente muito bem indicado. Fora do Brasil, a gente tem o uso vaporizado para algumas doenças. A gente tinha aqui no Brasil, mas a Anvisa proibiu a importação de flores, justamente porque se perdeu um pouco entre o uso medicinal O e o uso objetivo, né? recreativo. Exato, o objetivo se perdeu. Então, não é que não exista o uso fumado, que a gente fala vaporizado. Mas quando a gente pensa na vaporização para fins medicinais, até a flor e o dispositivo utilizado é diferente do uso adulto recreativo. Entendi. E quais são as principais condições de saúde que a cannabis medicinal tem mostrado resultados positivos no seu uso? Resultados positivos a gente tem em várias condições. Bem estudados, bem avaliados e que são estudos robustos, a gente tem para algumas. Então, principalmente, convulsão, que são as epilepsias refratárias, que agora a gente tem aqui no estado de São Paulo, inclusive autorizado, né, o uso pelo SUS para essas crianças que apresentam essas síndromes. Os estudos são muito consistentes. As epilepsias, quando não respondem, já tem uma indicação enorme de utilizar o canabidiol. Nós temos para fins mesmo de para aumento de apetite. Então, pacientes que têm náusea e vômito induzido por quimioterapia, pacientes com HIV, como eu falei, para utilizar, para melhorar o apetite. Isso até pelo FDA nos Estados Unidos, nós já temos produtos aprovados em bula para isso. E aqui no Brasil e no mundo, a gente acaba utilizando também muito para dor crônica e transtorno do humor. Para transtornos do humor, inclusive ansiedade, o Brasil ele desponta nos estudos. Nós temos aqui na USP de Ribeirão uma equipe de cientistas que estuda muito o uso da cannabis para ansiedade, burnout, transtorno de estresse pós-traumático. Então, hoje nós temos segurança em utilizar produtos que são derivados da cannabis para transtornos do humor. E dor, né? Dores neuropáticas, dores oncológicas, quando não tem contraindicação, porque ela interage com outros medicamentos, e ao passo que pode ser bom, pode prejudicar o tratamento de base. Então, é isso que a gente sempre tem que analisar. Para dor crônica que não responde às terapias convencionais, ou que o paciente não tem adequada qualidade de vida, ou sofre com efeitos colaterais dos medicamentos, a gente também já tem uma certa segurança em utilizar. Mas não é primeira linha de tratamento para nada ainda. Nós carecemos de estudo. E até por esse proibicionismo que aconteceu durante anos, a gente perdeu esse tempo precioso de estudo. Então, agora estamos retomando e correndo atrás desse tempo perdido mesmo. Você falou da integração com outros medicamentos, né? Que pode ou não trazer um efeito benéfico ou não, que tem que ser bem estudado e óbvio que varia de pessoa para pessoa, paciente a paciente, né? Mas como funciona a integração da cannabis com os tratamentos convencionais? O canabidiol e os produtos derivados da cannabis, quando utilizados por boca, né, por via oral, como medicamento via oral, eles vão ser metabolizados no fígado. Então, assim como os outros medicamentos, todo medicamento nosso passa pelo fígado, em sua maioria, é metabolizado, que significa o quê? Ele é transformado num produto que vai ser eliminado na urina, por exemplo. O processo da metabolização facilita que o medicamento seja eliminado do nosso corpo. E isso acontece
com a cannabis. Então, o canabidiol será metabolizado no fígado para depois ser eliminado. E essa metabolização da cannabis, ela é intensa e ela acontece. E os estudos têm mostrado que após 3 semanas, a gente já pode, inclusive, ter alteração das enzimas do fígado. Então, toda vez que a gente inicia um tratamento com canabidiol, é de bom senso e de conhecimento básico que a gente faça exames de fígado. E aí entra a questão da automedicação que você pontuou no começo. Por pensarmos que é uma planta e que pode ser natural, dá a entender que é um chá. Mas não é assim que funciona. Ela é metabolizada no fígado e pode interagir com outros medicamentos. Ou potencializando esses medicamentos e os efeitos colaterais, ou até reduzindo a ação dos medicamentos convencionais. Então, quimioterápicos, alguns tratamentos com imunoterapia, nós não temos segurança de utilizar produtos derivados de cannabis, alguns imunossupressores, porque daí nós vamos estar trazendo um tratamento que, de certa forma, para algumas patologias, para algumas doenças, ainda é experimental, e estaremos atrapalhando o tratamento de base, que é o que a gente tem consistente e robusto. Então, é equilibrar pratinhos mesmo, é uma conversa entre os profissionais, com o paciente, mas eu tenho casos, isso não é só na literatura, eu tenho na minha rotina, o aumento dessas enzimas hepáticas, mostrando que sim, agride o fígado de certa forma. Ah, entendi. Então, assim, precisa controlar, precisa fazer exames recorrentes para controlar isso daí. Exatamente. A gente faz os exames antes de começar o tratamento para ter um nível de base, porque muitas vezes eu me baseio na porcentagem enquanto esse fígado está alterado. Se é um paciente, vamos pensar, um paciente num cuidado paliativo, que tem um câncer, que a gente sabe que a ideia é só trazer qualidade de vida, cabe o bom senso de alterou um pouquinho ali o fígado, mas ele tem qualidade, vamos acompanhar, mas precisa desse acompanhamento. Então, os exames são feitos periodicamente, quando a gente aumenta a dose, quando troca de produto, nós temos várias formulações disponíveis. A planta cannabis é uma planta com muitos constituintes. Então, eu tenho vários tipos de produtos. Eu tenho produtos que têm mais constituintes X, outros que têm mais Y, outros que têm tudo menos X. E aí, de acordo com o perfil do paciente, de acordo com o que eu quero tratar, que eu seleciono qual que é esse produto. Então, assim, você praticamente faz uma medicação personalizada para cada paciente. Esse remédio é manipulado? É completamente individualizado. Individualizado. O tratamento, totalmente. E é individualizado porque a cannabis atua num sistema que é nosso. Nós temos dentro da gente um sistema que se chama sistema endocannabinoide, que foi descoberto mesmo, com todos os seus constituintes, próximo da década de 90. Então, para você ter ideia, eu não tive nem isso na faculdade. Eu acho que no Brasil 1 ou 2 faculdades devem falar sobre isso. No mundo não se fala sobre sistema endocannabinoide, porque na medicina é uma coisa muito recente. Então, quando a gente tem alteração desse sistema, então, digamos assim, didaticamente, ilustrativamente, eu produzo a minha cannabis, você produz a sua. Ah, entendi. Seria um sistema autônomo. É um sistema, exato, de equilíbrio. De equilíbrio. Que são os endocannabinoides. Tá. Endo, porque são produzidos dentro da gente. E a gente tem os fitocannabinoides, que são os que estão na planta. Então, nós produzimos nossos endocannabinoides. Eu produzo de um tanto, você produz de um tanto, eu tenho um certo nível de receptores, o seu pode ser diferente. Então, quando eu vou atuar num sistema que equilibra meu corpo inteiro, uma dose para mim pode ser totalmente diferente da sua dose, porque os nossos sistemas são completamente diferentes. E nós temos, inclusive, alterações genéticas nesse sistema. Nós temos o que a gente chama de polimorfismo. Então, tem que ser muito individualizado, porque cada um vai responder de uma forma. Vai ter gente que não vai responder, vai ter gente que pode responder de maneira não tão boa. Então, tem que ser individualizado. A gente dosa a titulação, a gente sobe muito lentamente, porque a hora que eu atinjo um padrão de melhora, não faz sentido aumentar a dose, porque eu posso desequilibrar esse sistema todo. Então, eu estou corrigindo uma coisa, mas desequilibrando outra. Então, tem que ser individualizado, porque os produtos são diferentes,
o meu fígado funciona diferente do seu e o meu sistema é totalmente diferente do seu. E esse sistema, a gente, por exemplo, tem como, através de algum exame, medir como ele está, se ele está regulado ou não, como, por exemplo, cálcio, magnésio, ferro? Infelizmente, não temos como. Nos estudos, até são dosados os níveis desses endocannabinoides. Então, por exemplo, um estudo que foi feito com yoga e meditação profunda. Qual era o impacto da meditação na saúde mental e no sistema endocannabinoide? Então, foi feito esse estudo lá nos Estados Unidos, dosaram os endocannabinoides antes e depois de 4 dias dessa meditação profunda. E foi provado que aumenta consideravelmente os endocannabinoides. Mas aumenta os endocannabinoides e essas pessoas relataram melhoria no bem-estar, na dor e no sono. Mas não são só os endocannabinoides que atuam nesse sistema. Nós temos os receptores e nós temos as enzimas, que são as substâncias que quebram essas substâncias. Então, são muitas variáveis dentro. Nós não temos como medir. A gente se baseia muito pela clínica e pelo que tem se estudado. Então, nós sabemos que algumas doenças, quando é dosado o nível desses endocannabinoides, eles estão diferentes. Nós sabemos que em algumas síndromes, alguns transtornos, o número de receptor no cérebro é diferente. Então, isso é tudo muito recente. Todo dia tem novidade, todo dia tem uma coisa. E eles estão ligados a outros aspectos, por exemplo, como serotonina, adrenalina? Completamente. O sistema endocannabinoide, ele é justamente um sistema de equilíbrio, porque quando esse sistema percebe que algo está em excesso, por exemplo, um neurotransmissor de dor, uma substância excitatória, está liberando muita coisa excitatória, esse sistema vai e desliga esse neurônio, como se fosse um disjuntor, como se fosse um interruptor. Ao passo que quando está faltando serotonina, noradrenalina, o sistema endocannabinoide pode melhorar essa produzir neurotransmissão. Mais um pouquinho, ele vai interagir com todos os sistemas do corpo. Hormonal, então estrogênio, progesterona, serotonina, cortisol. Cada dia mais a gente vê essa íntima relação. Então, se eu tenho um sistema que vai me trazer equilíbrio, mas ele não está conseguindo, começa-se a pensar que talvez por isso algumas pessoas não respondam aos antidepressivos convencionais, aos anticonvulsivantes convencionais. Além dessa base, muitas vezes a gente tem que colocar o sistema endocannabinoide em equilíbrio. E hábitos de vida fazem parte disso. Agora, o sistema canabinoide não significa exatamente que você tenha que fazer uso da cannabis para fazer uma regulação. Não, né? Nós temos alguns Ele só chama canabinoide... Ele se chama sistema endocannabinoide porque a história... Ao contrário do restante da medicina, que a gente primeiro descobre a molécula e como ela atua, com o sistema endocannabinoide foi ao contrário. Então, o professor Raphael Mechoulam, em Israel, lá em 1960, mesmo diante de todo o proibicionismo que existia com a cannabis, ele resolveu fazer um experimento. Então, ele conversou com a esposa dele, convidou algumas pessoas e fez bolinhos de cannabis para os convidados. E ele percebeu que cada um reagia de um jeito. Então, ele pensou, se cada um reage de um jeito, é porque algo na planta está se ligando ao meu organismo. Em cada um, diferentemente. Exato. Então, assim, se eu respondo a algo que tem na planta, é porque eu tenho receptor para isso. Então, foram ver o que tinha na planta. Aí, descobriram ali o THC e o CBD. Então, nossa, a gente tem receptores para uma planta que está na natureza. Aí veio a próxima pergunta, mas por que teríamos receptores para uma planta que está na natureza? E aí veio a resposta, porque nós produzimos substâncias que se assemelham às substâncias que estão na cannabis. Então, assim, o nome veio do uso... O nome veio da própria cannabis. Então, a gente tem um sistema de receptores que reage aos canabinoides que nós produzimos da mesma e também forma a planta cannabis na natureza. Eu acredito muito que a natureza, né? A natureza tem todas as respostas, né? Que está tudo lá, né? A gente vê vários medicamentos que são
colocados no mercado, e quase todos têm origem em alguma planta, Muitos né? têm. A maioria, Muitos. né? Vem de venenos de animais, Isso, né? Exatamente. Mas o nome sistema endocannabinoide veio justamente por conta da planta. Então, foi o caminho inverso. A planta já era conhecida antes do sistema. A planta é utilizada há 6.000 anos para fins terapêuticos. A primeira farmacopeia, que é chinesa, já tem relato do uso da cannabis para fins medicinais. Então, era para fins medicinais, né? Mas quem será o sem vergonha que desviou o uso? E era utilizado, né, assim, da maneira fumada, não existia toda essa tecnologia de extração, de produzir óleo. Então, eles utilizavam de maneira fumada, mas eles percebiam os potenciais terapêuticos, né? Então, hoje, a gente, com todo esse conhecimento, podendo tirar a fumaça inalada, que ela é tóxica, né? Sim. Por que não utilizar? Sim. Mas é isso, a cannabis, a gente vive a polarização. Ainda existe, né, essa... Eu até estava brincando, né, com o Eduardo, eu estava falando, puxa vida, né, que os idosos estão mais assim receptivos ao uso. Eu falei, gente, mas os idosos de hoje é aquela galera lá dos anos 70. Eles estão que usava, bem receptivos. Né, que conhecia. Né, e quando a gente explica, né, o meu paciente, ele chega no meu consultório, eu abro uma apresentação numa tela. Fala, meu Deus! Né, então, assim, o senhor tem isso? E muitos já chegam porque não responderam aos tratamentos que a gente tem. E o que acontece com a população idosa em especial? Os efeitos colaterais costumam ser mais intensos com as medicações convencionais. Sim. Então, vamos supor, um idoso que tem uma dor. A gente tem guidelines, que são os protocolos. Então, eu tenho que usar tal medicamento em tal dose, porque é assim que ele se mostrou eficaz. Muitas vezes o idoso não tolera tal medicamento em tal dose. Então, a gente começa... Não responde, né? Exato, ou não responde. Então, acaba que o produto à base de cannabis, até por ser em gotas, a gente consegue ter um manejo, uma titulação mais segura. Qual é o cuidado que a gente tem que ter com o idoso? No geral, é uma população de polifarmácia. Eles já tomam mais de 2, 3, 4 classes de medicação. E aí a gente fala em muita interação medicamentosa. Quais são os mais comuns, os remédios mais comuns que o idoso hoje toma? Porque, assim, quase todo mundo toma para diabetes, para o colesterol e para a pressão. Sim. Esses são a tríade, né? Exatamente. Essa é uma medicação que a gente tem que tomar cuidado. Porque o canabidiol, ele baixa a pressão. Então, o idoso que toma um antihipertensivo, a orientação começou o tratamento com canabidiol, a gente vai aferir a pressão. Em muitos casos, eu entro em contato com o cardiologista porque a pressão começa a ficar até mais baixa, tende a normalizar. E muitas vezes tem que suspender a medicação da hipertensão arterial sistêmica. E aí, como é essa coisa? Desculpa, eu estou te interrompendo, mas é que me vem as perguntas, depois eu acabo esquecendo. Porque você trabalha com dor. Isso. Né? Mas, assim, o que mais aparece em consultório é a dor. Você trabalha com pacientes que já estão, de repente, já estão em tratamento com outro profissional, ou seja, um cardiologista, um clínico geral, um ginecologista, um oncologista. O próprio geriatra. Né? Como são esses profissionais em relação ao uso da cannabis nos pacientes dele? Eles acham que é uma intromissão? Eles são receptivos? Como é que é? A maioria já vem até encaminhado pelos meus colegas. Então, assim, até pelo fato de eu trabalhar com isso há muito tempo e é uma constante atualização, os próprios profissionais falam, não sei se tem indicação, talvez tenha, mas eu peço que você passe com alguém que entende. Então, eu sempre converso com os profissionais que acompanham os meus pacientes, seja ginecologista, seja o ortopedista, seja o clínico, mas, assim, no meu caso, a maioria já vem indicado pelos colegas. Mas, idealmente, o paciente que está passando por um tratamento de produto à base de cannabis, as especialidades têm que se conversar. Porque o tratamento com cannabis interfere em todos os outros sistemas, todos mesmo. Então, tem que ter esse diálogo, tem que ter uma conversa entre os profissionais, tem que ser bem individualizado. E, assim, qual a diferença do tratamento de uma dor ginecológica, como endometriose, por exemplo, para a dor de uma artrose?
na ortopedia. Qual a diferença? É dosagem? Do canabidiol, do Isso. produto? Na verdade, a gente não pensa no produto à base de cannabis pela doença, a gente pensa pelo indivíduo. Então, óbvio, a gente tem assim evidências, por exemplo, a planta toda, né, com todos os constituintes, talvez seja melhor para a dor, porque eu tenho um efeito que se soma do THC, do CBD, com o CBG, que são os vários constituintes. Mas se eu tenho um idoso que tem arritmia, que tem alguma outra contraindicação para uma dessa fração da planta, por mais que esse produto seja teoricamente o mais indicado para dor, não é indicado para dor daquele indivíduo. Então, o tratamento da cannabis nunca é para doença, é para a pessoa, porque existem essas contraindicações, essas intolerâncias, histórico. Se a pessoa tem uso antecedente de uso abusivo da própria maconha, a gente tem que tomar cuidado com o que vai prescrever. Se tem tendência ou histórico na família de esquizofrenia, isso é muito sério, a gente não pode usar qualquer produto. Então, assim, a dor crônica em si, a dor ela é uma doença. O que vai mudar qual produto é o indivíduo, bem como a dose. Mas por isso assim, o aviso, né, e a atenção para o automedicamento, né? Exatamente. Automedicamento não, automedicação. Porque se a pessoa tem uma arritmia, está tratando a arritmia e por conta própria vai fazer o uso por conta de uma dor, de algum outro problema, ela mesma está se matando, né? Pode, isso é perigosíssimo. E aí entra também a qualidade do produto. Por quê? Como é uma planta que pode se contaminar e eu posso ter várias concentrações desses constituintes ali dentro, eu tenho que ter certeza absoluta do que tem ali em cada gota. E a gente só tem certeza absoluta quando isso tudo é passado por uma análise. Então, o produto de grau farmacêutico, a qualidade já começa desde a semente. Sim. Então, eu tenho a semente com uma genética X, ela será plantada, a irrigação será feita de maneira correta, eu vou fazer a secagem de maneira correta para não armazenar fungo. Após secado, eu vou olhar se tem algum resíduo, alguma aflatoxina que é tóxica desse fungo. A gente vê se tem metal pesado, tudo. Depois isso passa por uma máquina para eu ver quanto eu tenho de cada coisa. Então, não é um processo simples, não é um processo artesanal quando a gente pensa na segurança. Então, essa facilidade que a gente hoje tem de acessar produtos que não são os autorizados pela Anvisa ou que têm essa rastreabilidade e essa qualidade, além da automedicação ser um risco pelos efeitos colaterais, dependendo do que a pessoa já tem de base, como uma arritmia, uma tendência à esquizofrenia, algum transtorno psiquiátrico, ainda corre o risco de estar tomando coisas que nem fazem parte da cannabis. Outras coisas, né? Piores, né? Incluindo fezes. Então, assim, é muito delicada a produção. E a automedicação é um problema sério, porque a gente começa... Tomei 3 gotinhas do meu, tome você. Eu tenho familiares que são, né, eu atendo marido e esposa, que não tem como dividir o mesmo frasco, porque são 2 pessoas completamente diferentes. Eu gostaria muito, né, facilitaria, mas não tem como, porque não faz sentido. Então, nunca dividir o seu tratamento, nunca pegar o produto que você não sabe. Nós temos estudos ainda que não são conclusivos, então, de que algo pode piorar um glaucoma, por exemplo, coisas que são comuns. Arritmia. Então, alterações de fígado que muitas vezes a pessoa não sabe que tem. Eu pego muitos pacientes que chegam, eu peço os exames estão alterados. Não pode começar o tratamento, né? A gente tem que tentar outras alternativas. Então, existe... esse trabalho precisa ser feito de conscientização, tanto da própria área da saúde, né, quanto da população no geral. Assim, você colocando dessa forma, eu super entendo, porque eu, inclusive, sou uma dessas, né, que fala... alguém fala assim, eu tomei tal remedinho, foi super bom para não sei o quê. Eu vou lá e tomo também, quero experimentar, né? Então, eu acho que é cultural do brasileiro a automedicação, né? É uma coisa horrorosa.
confesso, sei que é feio, mas eu confesso, eu faço ainda. Mas eu acho que e assim, mas a cannabis ela já tem uma estrutura já oficial no Brasil, né? Já está liberado, a gente já tem Sim. grandes, não sei, mas assim, laboratórios que fazem o plantio e todo o processo aqui mesmo do Brasil, ou a gente importa ainda? Esse processo agora que está começando da produção aqui, né? Até então eram produtos importados, ou por uma resolução que é a 327, que são os produtos que a Anvisa foi, analisou a plantação e autorizou, que estão nas nossas farmácias mediante receita. Então, a gente termina a consulta, eu faço uma receita, no caso, um receituário azul. Você consegue sair daqui, passar numa farmácia e adquirir um produto. A questão é o custo. Ainda é um produto inacessível. Hoje, nós temos bastante opção na farmácia com custo mais acessível. Mas é produto já pronto? Pronto. Não dá para mandar manipular ainda? Nós temos algumas liberações já para manipulação para o CBD, que é o canabidiol isolado, mas é aquilo da manipulação. É uma farmácia de manipulação, né? A gente está falando de um Brasil muito grande. A gente está falando de farmácias diversas. Então, infelizmente, não tem no Brasil inteiro, a gente não tem como ter esse controle, né? sanitário. Sim. Então, por isso que eu falo, cabe a conscientização da população, porque muitas vezes esse conhecimento vai partir do cidadão. Eu tenho pacientes que me procuram e falam, doutora, eu entrei num aplicativo, eu fiz uma consulta de 8 minutos e saí com uma receita, mas aí eu vi uma entrevista da doutora e eu achei que isso pode ser perigoso. Eu falo, que bom, que então você vê, porque que é perigoso. Então, a gente lida com... Eu já vi propaganda desse aplicativo, que isso é seríssimo. É o que mais vende no Brasil, faz a propaganda, Isso o médico faz o... E está longe, né? Não vai ter todo esse cuidado que você tem, né? De personalizar, de estar ali do lado, né? Então, é um trabalho de conscientização. É claro que tudo isso trouxe acesso a muitas pessoas. Facilidade. Aí a gente entende a necessidade de políticas públicas. Sim. Né? Então, assim, estamos ganhando espaço. Já temos para as epilepsias refratárias. A cidade de São Paulo já vai abrir para outras condições, como dor crônica. O que a gente precisa para os nossos governantes assinarem, sancionarem essas leis? Estudos. A gente precisa de estudos que tragam segurança. Se eu tenho um estudo que para epilepsia refratária, como aconteceu no estado de São Paulo e em alguns outros, funciona, e eu tô vendo que tem crianças que estão utilizando produtos artesanais contaminados, e isso, ao final, gera custo por infecção, por qualquer situação relacionada, é muito mais lógico, é muito mais econômico. A gente está falando em prevenção, que você dê um produto de qualidade. Então, a gente está num caminho... A gente está num caminho bom no Brasil. Está engatinhando, né, na verdade. Né? Comparado aos outros países, nós estamos engatinhando muito bem. Nós temos equipes de cientistas muito bons no Brasil. Só que tudo isso tem custo. Tudo tem, Você fazer um trabalho com um produto padronizado de qualidade tem custo. Então, é isso que a gente tem. A gente precisa urgentemente de políticas públicas, porque as pessoas vão adoecer de produtos contaminados, mal indicados, mal prescritos ou sem acompanhamento. Mas você acredita que a gente ainda discute sobre vacina? Você acha que a gente vai ter política pública para falar sobre o canabidiol tão cedo? Não. Já tivemos um ganho bom. A Anvisa tem se posicionado para tentar trazer essa segurança para os pacientes e para o cidadão. A questão do canabidiol, eu sou mãe hoje, eu entendo muita coisa. Eu iria presa pela minha filha, se ela precisasse. Então, aí... já se fez muito, né? A gente já ouviu muita história, né? Eu iria presa. Sim. Então, assim, é uma discussão que... A gente já tem jurisprudência em cima disso. Então, precisa reorganizar, porque já está acontecendo.
As pessoas já estão pegando produto contaminado, já estão plantando no quintal de casa, já estão pegando do vizinho. Então, é de certa forma um pouco urgente essa pauta. Tem que regular, né? Precisa. A gente precisa regulamentar urgente. Porque isso já é uma realidade. Olha o quanto... Isso que a gente tem notificado. Quantas pessoas não utilizam produto à base de cannabis que a gente nem imagina. Sim, sim. E é um problema de saúde pública, porque as coisas ruins que acontecem, ninguém fala. Eu sei de pacientes que tiveram AVC por interação com anticoagulante. Eu sei de pacientes que tiveram infecções fúngicas seríssimas, porque estavam com câncer fazendo quimioterapia ou tomando algum imunossupressor. A gente sabe dessas histórias, mas isso não é divulgado. Então, é uma questão também de saúde pública. É uma planta que pode vir contaminada, a gente não sabe o que tem ali dentro. E me fala uma coisa, parece que existe também assim evidências sobre o uso do canabidiol para reduzir a dependência de remédio controlado, né, os faixa preta. E você tem já algum caso clínico? Você já tem alguma... Eu tenho bastante paciente. Nós temos, inclusive, estudos em andamento, alguns que já saíram, que mostram o uso do canabidiol, e aí seria o canabidiol, a molécula isoladinha, né, do canabidiol, para diminuir o uso da própria maconha fumada, da cannabis. Porque o canabidiol, ele vai atuar nesse sistema de ansiedade, de dor e de humor, sem atuar no que a gente chama no sistema de recompensa. Então, essas drogas, esses medicamentos que a gente tem, que as pessoas tendem a viciar, é porque atuam num centro nosso no cérebro que é o de recompensa. Que inclui não só drogas, inclui internet, TikTok, YouTube. Isso tudo atua no centro de recompensa. Eu já tive pacientes que me procuraram para usar o canabidiol para tentar diminuir o uso de telas. Então, tem pacientes que abusam, sim, das drogas Z, né? O Zolpidem, tudo isso que era para ter sido usado por 14 dias e a população faz um uso abusivo. Então, uma das estratégias pode ser utilizar produto à base de cannabis. Opioide, que a gente usa muito para dores, e dor intensa precisa de opioide, precisa de morfina. Quando bem indicado, os opioides são excelentes terapias, mas trazem efeitos colaterais e podem, dependendo do perfil, viciar. Então, sim, o produto à base de cannabis pode ter esse efeito poupador, mas ainda não é primeira linha. Então, por exemplo, o tratamento da insônia não está no consenso, o uso de produto à base de cannabis. Mas por que melhora o sono? Porque muitas das insônias são decorrentes da ansiedade durante o dia. Ou de uma dor, né? Então, se você ajusta o dia, se você faz um ajuste da ansiedade, faz a medicina, né, da higiene do sono, o canabidiol pode ajudar o sono. Mas ainda não tem estudo e indicação de bula é um remédio para dormir. Mas sim, ajuda a diminuir esses outros que viraram, que estão epidêmicos, né, pandêmicos, o uso dessas medicações de abuso. E hoje, quando a gente fala em abuso, não é nem só das medicações. Tela, hoje, é um dia inteiro de congresso de psiquiatria, é só sobre o uso e abuso de telas, que entra também na recompensa, no vício. É a mesma coisa que o cigarro, né? Eu estou acompanhando uma amiga que parou de fumar e, assim, é uma luta. É uma luta, assim, a estratégia, assim, as muletas, né, que você tem que colocar em volta, né, as muretas, que você, não é nem muleta, é mureta, para se escorar, para poder, né, deixar de pensar naquilo. Sim, porque vira o cigarro, os pacientes falam, eu tomo porque me ajuda com o intestino. Eu tomo porque me relaxa. É uma dependência. Fumo porque eu gosto, né? Também então, tem gente que fala, né? Fumo porque eu gosto, mesmo gosto e não vou parar. Mas, mesmo sabendo que faz um mal danado, né? Você tem algum caso de uso do canabidiol para parar de fumar? Tenho muitos pacientes que eram tabagistas mais intensos. Não foi para parar de fumar especificamente, mas o controle da ansiedade, da dor e do sono automaticamente leva à redução do uso do tabaco. E do álcool também. E de doce também. Eu tenho muitos pacientes de dor que o doce é uma recompensa rapidíssima.
que ao equilibrar esse sistema, melhorar tudo que está por trás dessa ansiedade, dessa compulsão, também melhoram a compulsão por doce. Olha, que coisa Temos fantástica, muitas né? coisas promissoras do canabidiol. Ou seja, né, é uma coisa crescente, né, que só vai alargar, né, o espectro de atuação, né, porque... É crescente, os estudos são diários, nossa, eu que tenho acesso ao meio de pesquisa, os estudos que estão saindo... Você comentou que veio de um congresso recente, né, é isso? Entendi errado? Não. Você deu uma aula num congresso? Isso! Então, o que anda se falando por aí no meio científico de mais recente em relação... Hoje a gente tem muitos estudos focados em doenças neurodegenerativas, então... Ah, isso, eu até me demência de Alzheimer, doença de Parkinson, porque sabe-se que a cannabis ela é neuroregeneradora. Então, existia aquele assunto, aquele papo de que a cannabis matava neurônio. Mas isso foi um estudo feito com animais dentro de um ambiente fechado, cheio de fumaça. Então, não foi um estudo bem feito. O que fez mal para os animais ali foi a fumaça. Não dá para provar que foram as substâncias que vêm da cannabis, os fitocannabinoides. E hoje, quando a gente estuda a cannabis, ela tem o potencial de regenerar mesmo e diminuir neuroinflamação. Então, por isso que muitos pacientes, sim, melhoram, né? A doença de Alzheimer, ela é progressiva, mas você fazer com que progrida mais lentamente ou com que essa pessoa que tem rompantes, surtos, que não dorme, passe a ficar mais tranquila, passe a ficar menos ansiosa, você já traz qualidade. É porque o Alzheimer tem uma fase que ele fica agressivo também, né, com as pessoas, e a gente né? pode sim, né? E o tratamento, ele é cruel porque ele não é muito bom. Na verdade, a gente não tem tratamento. Não tem o que fazer, né? Mas, então, assim, ele só retarda e melhora os sintomas que são meio que as sequelinhas, né? Não é exatamente uma cura, né? Não tem Não cura. se pode falar em cura. Mas do eu Parkinson... tenho pacientes que melhoram muito a memória, assim. Porque memória... Isso é uma observação minha clínica, na minha prática, e de outros colegas. A gente ainda não tem os estudos que falem, a melhora voltou. Mas eu já tive paciente da familiar chegar chorando e eu me emocionar junto, porque chega a ser inacreditável. Sim. Né? Então, assim, é um potencial que tem que ser estudado. Porque se melhora, mesmo que melhora a memória, que é a coisa mais atacada, Melhora né? Mais afetada, muito, né? É um potente anti-inflamatório neuro. Atua mesmo. A cannabis atua na neuroinflamação. Diminui a neuroinflamação. Não tem nada no aspecto de prevenção, utilizar a cannabis para prevenir quem tenha o histórico? Empiricamente, já tive procura para isso, mas a gente não tem nada que comprove que isso vai impedir. Porque você também não tem como comprovar que a pessoa vai ter lá na frente. Porque né? se a gente for Pode pensar ou não, na né? prevenção das doenças neurodegenerativas, seria mais fácil a gente ter uma molécula. Mas o que a gente tem que fazer é mudar nossos hábitos de vida. Então, a prevenção de doença neurodegenerativa é fazer exercício físico, manejo de estresse, não fumar, não beber. Ou seja, né, aquilo que todo mundo sabe, que a gente sabe, mas não faz isso sem vergonha. Então, ainda não dá para apostar na cannabis como prevenção. Prevenção é controle de glicemia, é controle de estresse, é sono de qualidade, é parar a bebida alcoólica. Né? Isso sim a gente sabe que são fatores de risco para a demência. Então tem que estar com a glicemia em dia, exercício físico. Não sei se um dia teremos, mas hoje, infelizmente, eu não posso falar para vocês que a cannabis vai prevenir a demência. O que vai prevenir são os hábitos de vida. Hábitos. Esses com certeza, né? Com certeza. E me fala uma coisa, que tipo de acompanhamento profissional é essencial para garantir o uso seguro? Por exemplo, na verdade, o tratamento... Deixa eu ver se eu consigo elaborar a pergunta, né? Me parece que a sua especialidade ela é bem específica, né? Você trabalha com a dor, né? Você faz um trabalho com a dor, mas você usa o cannabis. Você usa em todos os seus pacientes. Então, você é uma canabióloga. A tua pergunta talvez seja se existe uma especialidade para isso. Não, nós não temos uma especialidade especialidade em cannabis mesmo, nós não temos.
O que nós temos são profissionais que estudam. Tá, não oficial, né? Mas você acaba se Isso. especializando por conta própria, Não né? oficial. Por exemplo, a minha especialidade é anestesiologia. Eu sou anestesista em área de atuação em dor. Então, essa é a minha especialidade. Assim como tem o geriatra, como tem o cardiologista. Tá. Nós não temos um especialista em cannabis. Tá, mas você poderia ser um profissional que conduzisse o seu trabalho Isso, pelo fato de estudar. em alopáticos também. Chama endocannabinologia. É o estudo do sistema endocannabinoide. Tá. Então, sim, eu estudo a endocannabinologia a fundo. Claro que eu comecei utilizando para os meus pacientes de dor crônica. Somos, no máximo, 2% de médicos que prescrevem no Brasil. Então, acabo atendendo outras áreas pelo conhecimento que eu tenho do sistema endocannabinoide, apesar de não ser minha área de atuação. Então, transtornos do humor, como ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, alguns profissionais acabam me encaminhando por ter o conhecimento do sistema endocannabinoide. Mas, na minha área de atuação, realmente, o grande foco seria a dor, né? E os transtornos do humor e do sono que acompanham quem tem dor crônica. Bom, a gente falou muito do uso para idosos, da dor, da insônia, da ansiedade, que só idoso tem, né? Mas a gente tem também um tipo de ansiedade na infância, né? Você trata muito a criança, porque o uso excessivo de tela começa já na infância. Essa infância contemporânea, ela está perdida nesse uso compulsivo de tela, né? O que tem? Você tem pacientinhos assim? Você tem trabalhado com isso? A criança suporta um tratamento com canabidiol? Como é que é? A criança, o público infantil não é um público que eu atendo. E o que a gente tem que pensar na criança? A cannabis, os produtos à base de cannabis já não são primeira linha de tratamento nem para os adultos. Criança, a gente tem que tomar um cuidado ainda maior. Por quê? O nosso cérebro só termina de formar perto de 24, 25 anos. Alguns produtos que estão na cannabis podem atrapalhar o desenvolvimento desse cérebro. Então, se a gente fosse pensar, a cannabis, ela é neuroregeneradora, mas eu uso isso com confiança, ela melhora quando eu tenho um cérebro formado. Principalmente quando a gente fala do THC, que é o tetrahidrocannabinol, que quando utilizado de maneira adulta e recreativa, é aquela fração que dá o barato, que dá a larica, que deixa a boca seca, que é o que mais dá os efeitos. Então, essa fração da planta, ela tem que ser muito bem indicada para uma criança. Então, aquela criança que convulsiona muito, que não tem perspectiva de ter uma melhora cerebral, de ser inserida na sociedade, né? Que eu vejo muito que os pediatras fazem essa análise e não responde a nada, é custo-benefício. Não tem por que não pensar em usar produto à base de cannabis. Até porque você pode fazer numa concentração mais baixa, né? E muitos pediatras, neuropediatras, quem trabalha com criança, tende a escolher primeiro o produto que tem o canabidiol isoladamente. Por quê? Porque ele é mais seguro para o cérebro da criança e do adolescente. Caso não responda, ou a pessoa, o profissional que já tem experiência, ele já vai saber quando indicar o produto correto. Então, é uma criança com síndrome grave que precisaria de doses altíssimas de canabidiol, por exemplo, esses profissionais treinados e capacitados já vão usar produtos mais complexos. Mas a gente tem que pensar que a criança, esses transtornos de ansiedade, de abuso de tela, não cabe tratar com canabidiol. Tá? É terapia, é um caso extremo, né, de saúde, é mais de educação que saúde. Então, né? Crianças no espectro autista, né, que não melhoram, se a gente for pensar, o autismo não tem cura, ele não tem nenhum tratamento. O que são feitos para essas crianças que estão no espectro? Tratar os sintomas, tratar a agressividade, a autoagressividade, são crianças que se mutilam. E para isso, os canabinoides são maravilhosos. Até para a parte verbal, muitos autistas passam a falar depois que utilizam produto à base de cannabis. Mas entendam que é uma população específica, né, que tem um transtorno ali no neurodesenvolvimento. Se a gente tem um cérebro, digamos, típico, que tem um potencial de se desenvolver normalmente,
não cabe utilizar produto à base de cannabis, porque a gente ainda não tem estudo que dê segurança, assim como é para gestante e assim como é para quem está amamentando. Entendi. Mas você estava falando, não é justamente essa lacuna da idade onde a criança não, né? O cérebro ele fica completo, pronto, amadurece, enfim. Com 25 anos ele já é um cérebro formado, completo. Isso. Não é o uso da cannabis antes dessa estrutura estar completa que causa essa questão que o pessoal fala que queima neurônio? Não é isso que acontece? Porque faz Exato, o porque uso, o cérebro não está em formação. o cérebro ainda não está completo e aí, né, aí não completa mesmo, né? Aí a gente tem que pensar qual que é o transtorno dessa criança e desse adolescente e qual é o produto utilizado. Então, por exemplo, para esses pacientes que convulsionam, ou que estão no espectro, ou que são neuroinflamados, que têm o cérebro inflamado, o canabidiol, ele vai ter uma ação anti-inflamatória e reduzindo a neuroinflamação. Por isso que essas crianças melhoram muito. Mas a gente está falando de um cérebro que é inflamado, que tem algum transtorno. A criança que é ali viciada em tela ou que é ansiosa, a gente tem outras estratégias para tratar antes, porque já foram medicamentos estudados, acompanhados a longo prazo. O que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, durante os primeiros anos, ele vai formando uma rede de informação e o que não funciona, ele joga fora. Tem ali aqueles excessos de neurônio, o neurônio joga fora, que chama as podas neuronais. A gente tem que ter essas podas. Tem que ter essa lixeira. Limpeza. Tem que ter essa limpeza. Alguns derivados da cannabis em cérebros, principalmente normais, podem atrapalhar essa limpeza. A leitura, né? Achar que é lixo que não é lixo. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Entendi. São com essas podas. É diferente quando eu falo de um cérebro típico, de uma criança que não tem neurodivergência, com um transtorno do espectro autista, ou que não tem nenhuma epilepsia refratária, de um cérebro, digamos, normal, típico, né? Normal não é a palavra, é típico. Então, essa é a diferença da onde eu vou usar o produto à base de cannabis. Pode ser que um dia, assim como é para dor, sim, a primeira dor que a gente tem, a gente já não entra com cannabis. E sempre assim, nunca é a primeira opção de cara, né? Não, sempre existe outros recursos. Sempre existe, porque ainda a gente precisa de quando mais não estudos. existe mesmo recurso, já se usou de tudo e sem uma resposta. O paciente não responde. E assim, a gente tem que pensar, às vezes a não resposta é algo que está impactando a vida. Sim. Por exemplo, homens. O homem, se a gente passa um medicamento, e não só o homem, a mulher também, que altera a libido, já é um paciente difícil de tratar. Se você pega um jovem, uma menina jovem, um menino jovem com alteração de libido, já não vai tomar. Então, dependendo do transtorno da ansiedade, com o canabidiol, a gente não vai ter alteração de libido. Entendi. Então, aí cabe pensar. Por isso que eu falo, é muito individualizado. Vai ter a paciente que vai tomar, por exemplo, para dor crônica, a duloxetina, a desvenlafaxina, e não vai ter alteração de libido de peso. A partir do momento que eu não consigo subir as doses, porque essa paciente ou esse paciente está sofrendo de efeitos colaterais, aí cabe recalcular a rota. Entendi. Eu tinha, assim, milhões de perguntas para te fazer e ainda, assim, uma que eu considero importante, principalmente para quem está nos assistindo. Aonde uma pessoa pode ir seguramente obter informações sobre o uso e os tratamentos com canabidiol? Existe um site, existe uma sociedade brasileira, Campinas, no seu perfil, aonde que você indicaria? Olha como estamos falhos nisso, né? Não temos um trabalho de conscientização, de informação. Então, assim, alguns profissionais são capacitados. Hoje, com a mídia social, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a propaganda não quer dizer capacitação. Então, sempre ficar ali de olho. É um profissional, tem ali uma especialidade, estuda, está se atualizando. Eu falo que mais do que indicar a cannabis, é contraindicar. Então, indicar é muito fácil. É o que a gente estava falando dos aplicativos.
Então, sempre olhar aquela formação daquele profissional, fez algum curso, está se atualizando, porque é uma mudança constante. Sim. Verdades que a gente tinha há 3 anos, hoje já não são. Como quase tudo no mundo, Como né? O tudo. mundo está muito rápido, né? Muito. Então, assim, os extremos nunca são saudáveis, né? Sim. É para tudo, não é para nada. Nós temos que tomar cuidado. Mas mais do que indicar, ai, não, é de qualquer jeito, toma de qualquer jeito, não acompanha. É complicado. Semana passada mesmo, eu atendi uma pacientinha de câncer de mama. O oncologista me encaminhou porque ela tinha o desejo. E ele falou, se você tem o desejo de tentar o produto à base de cannabis, com muitas dores da químio, eu vou te encaminhar para a doutora Bia. Só que o tratamento que ela estava fazendo para o câncer de mama, e ela vai ficar curada, eu não tenho segurança em usar produto à base de cannabis. Porque os poucos estudos que a gente tem para esse tratamento, as pessoas viveram melhor, mas viveram menos. Pode ter sido uma coincidência? Pode. Mas não cabe a mim interferir num tratamento que a gente já sabe que funciona e que é validado. Eu a abracei, chorei com ela e falei, mas não é, a gente não vai parar aqui. Nós temos outras estratégias. Então, também focar só na prescrição da cannabis não é seguro. O profissional tem que ter as outras estratégias. Porque nem sempre ela vai ser o tratamento ideal. Entendi. Bia, eu ia te perguntar, né, também a respeito do uso, que muito me interessa, a respeito do uso nos calores, né, excessivos da menopausa e tudo. Se você puder falar sobre isso rapidinho, Claro. E porque o nosso tempo já esgotou, eu te agradeço muito. É uma estratégia, assim, que a gente pode utilizar. As respostas são boas, porque é um sistema que também se conecta com o sistema hormonal. Quando é possível a terapia de reposição hormonal, ela tem que ser feita, porque terapia de reposição hormonal não é nem só pensar no calorão, é prevenção de doença cardiovascular, osteoporose. Alguns medicamentos podem aliviar um pouco esses sintomas, mas nem todos. E podem trazer efeito colateral, incluindo ganho de peso, que já é uma coisa que acontece. Então, produtos à base de cannabis, carecemos ainda de estudo, mas ele também equilibra esse sistema hormonal, melhora a qualidade do sono, o humor e as dores que podem acontecer. Então, pode sim ser uma estratégia para quem sofre com a menopausa, principalmente quem tem contraindicação formal para terapia de reposição hormonal. Ai, que perfeito. Entende? Que aí a gente está limitado. Sim. Faz sentido usar. Mas a minha evidência é muito maior para a terapia de reposição hormonal. Sim. É isso que a gente tem que pesar. E no caso, por exemplo, de eu ir me consultar com você, você sabendo da minha restrição, você já vai fazer uma coisa personalizada. Com certeza. Para aquilo exatamente que... Com certeza. Não vejo cura, tem que nada tratar. me cura. Só é uma estratégia que cabe pensar, com certeza. Entendi. E assim como eu deve ter, assim, eu tenho um monte de amiga que sofre com calor também, fica atenta, fica esperta. E você que tem também alguma amiga que está aí reclamando, que vive com calor, está entrando na menopausa, está saindo da menopausa, enfim, pode indicar o nosso podcast para ela ouvir, tem muita coisa bacana aqui para ouvir. Os endereços da doutora Bia vão estar passando aqui durante a nossa entrevista, durante a nossa conversa. E, Bia, eu queria te agradecer imensamente da tua visita e da nossa conversa, que foi bem esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade, eu adoro falar sobre esse tema e a gente precisa divulgar mais. Vamos divulgar e depois, daqui um pouco, você volta com mais novidades aí para a gente. Com o maior prazer. Para contar um pouquinho mais sobre isso. E você de casa, se tiver dúvida, pergunta, alguma coisa, manda aí para a gente, que a gente encaminha para a doutora, ou segue a doutora lá no perfil dela, e marca uma consulta, enfim. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e nos seguir também, tá bom? Vejo você no próximo Giramundo. Até lá!